Olá, pessoal do sexto ano, tudo bom? Bem, estou aqui de volta com mais uma aula de letramento matemático e hoje nós vamos falar sobre quadriláteros. Bom, um quadrilátero é um polígono com 4 lados. Isso a gente viu na última aula, né? Que os polígonos, que são formados por segmentos de reta, né? Eles podem ter N lados. Os quadriláteros possuem 4 lados. Aqui eu mostro para vocês alguns quadriláteros que depois a gente vai falar um pouquinho melhor. Então, aqui a gente tem, né, o retângulo, o quadrado, o losango, o trapézio e o paralelogramo. Então, vamos conhecer melhor esses quadriláteros. Vou começar pelo trapézio, que é um quadrilátero que possui, né, que tem 2 lados paralelos. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de trapézios, ok? E repara que esse lado aqui, desse trapézio que nós chamamos de trapézio retângulo, ele é paralelo a esse outro lado aqui. Então, ele tem sempre 2 lados paralelos, ok? Se a gente for imaginar que esses lados estão sob retas suportes, essas retas nunca vão se encontrar. Elas se prolongam para o infinito e nunca se encontram. Então, os lados são paralelos. Algumas vezes nós chamamos esses lados de bases. Então, essa daqui seria a base menor. E a de baixo, tchan, 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 seria a base maior, ok? Isso para qualquer tipo de trapézio. Então, aqui do lado, eu também tenho um trapézio, mas ele é chamado de isósceles, tá? E ele é chamado assim por quê? Porque esse lado aqui, ele é igual a este outro lado aqui, ó. Eu vou colocar a minha canetinha laser para visualizar melhor. Então, ó, esse lado aqui, ele tem o mesmo tamanho que esse lado aqui. Por isso, ele é chamado trapézio isósceles. E aqui a gente pode ver que essa base e essa base são paralelas. Voltando para o trapézio retângulo. Por que ele é chamado de trapézio retângulo? Porque tá vendo aqui, ó, nesses vértices, você tem ângulos de 90 graus. Então, por isso ele é conhecido como trapézio retângulo, tá bom? E o último é o trapézio escaleno. O trapézio escaleno possui também 2 lados paralelos, né? E esses lados aqui, ó, eles podem ter o tamanho que quiser e os ângulos também podem ser qualquer um, tá certo? Então, por isso ele é um trapézio escaleno. Bom, tem mais. O paralelogramo é um equilátero, é um quadrilátero, né? Equilátero é outra coisa. É um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. Então, aqui, ó, o lado AB é paralelo ao lado DC, ou CD. Assim como esse lado aqui, ó, o AD, ele é paralelo ao lado BC. Então, ele tem lados paralelos em cima e dos lados, ok? Aqui eu tenho um outro desenho de um paralelogramo. Aqui a gente pode ver que o AB é paralelo a CD, assim como o lado BD é paralelo ao lado AC, ok? Bom, continuando, o retângulo. Retângulo é muito mais conhecido da gente, né? É um paralelogramo, então veja, retângulo é um tipo de paralelogramo. Por quê? Porque ele se encaixa dentro da definição de um paralelogramo. Ele tem lados opostos que são paralelos. Então, aqui, ó, eu tenho esse lado AD, que é paralelo a esse lado BC, assim como CD ou DC é paralelo ao lado AB. Então, aqui a gente percebe que a gente tem 2 pares, né, de lados que são paralelos. Portanto, o retângulo é um tipo de paralelogramo, ok?
ok? Aqui a gente vê também um outro retângulo, tá? Só que em pezinho. E eu posso ter retângulos também, aqui eu não mostrei nenhuma figura, mas eu posso desenhar para vocês aqui agora, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar minha canetinha. Ai, não tá me permitindo pegar minha canetinha. Deixa eu ver. Ah, vou conseguir agora. Então, se eu quiser fazer um paralelogramo assim, ó, meio deitadinho, eu também posso, ó. Ok? Isso é uma questão de perspectiva, né? De ponto de vista. Então, se eu quiser fazer o meu retângulo deitadinho, em pé, de ladinho, na diagonal, eu posso numa boa, tá? Ainda continua sendo retângulo. O losango. O losango, vou botar aqui a caneta, é um paralelogramo em que todos os lados têm medidas iguais. Então, aqui eu tenho o exemplo do losango ABCD, que está em pezinho, e todos esses lados são do mesmo tamanho. E aqui eu tenho, ó, o lado, né, ABCD, que é um losango que está deitadinho, tá? Então, aqui também a gente percebe que esses lados opostos são paralelos, esses dois lados aqui também são paralelos. Portanto, o losango também é um tipo, né, de paralelogramo, tá certo? Encaixa dentro da definição de paralelogramo. E agora o quadrado, né, que eu acho que é a figura geométrica plana mais conhecida que a gente tem, que também é um paralelogramo em que todos os ângulos são retos e todos os lados têm a mesma medida. Então, aqui eu tenho esse lado L, que é igual a esse lado L. Na parte de cima acabou não saindo, mas a gente pode colocar agora, ó. Esse lado aqui, L, é igual a esse outro lado L aqui. Então, todos os lados têm o mesmo tamanho. E ainda, os ângulos de cada vértice são ângulos de 90 graus. Então, você tem 90 graus em todos os vértices, tá certo? Então, essa é uma definição também de quadrado, né? O quadrado também é um tipo de paralelogramo. Então, a gente percebe, né, resumindo, que quando você fala de quadriláteros, você tem aqueles quadriláteros que são trapézios, quer dizer, tem pelo menos dois lados paralelos, tá? E você tem os que são não trapézios, que não têm lados paralelos, ok? Como a gente pode ver aí vários tipos de quadriláteros, né? Só juntar quatro ladozinhos de tamanhos quaisquer, com inclinação qualquer, você pode formar também um não trapézio, tá? Agora, entre aqueles que são considerados trapézios, vocês têm os trapézios propriamente ditos, que foram aqueles que a gente viu primeiro. Então, trapézio retângulo. Não se incomode que você está vendo esse C aqui, é porque esse português aqui é de Portugal, tá? Então, esse é um slide que eu peguei na internet vindo de Portugal. Então, lá se escreve retângulo assim, tá? Então, esse aqui é o trapézio retângulo, o trapézio isósceles, o trapézio escaleno. E entre os paralelogramos, você tem a própria figura de paralelogramo, que geralmente é tortinha, o retângulo, que é um tipo de paralelogramo, né? O quadrado e o losango, que também são tipos de paralelogramos, tá certo? Então é isso, gente. Nossa aula vai ficando por aqui. Façam os exercícios propostos em seguida, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.